Você tá com um WhatsApp lotado, tá cheio de leads para atender e não tem tempo? Então hoje eu vou te trazer essa solução com esse agente de IA de agendamentos, onde ele vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana dentro do seu WhatsApp, fazendo toda a qualificação de leads e agendamentos dentro do seu calendário. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como esse agente de IA funciona na prática e também no final vou disponibilizar gratuitamente esse template com o link da descrição. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Então eu vou iniciar com uma breve demonstração. Eu já conectei aqui com o meu WhatsApp. Tem esse nome porque é um WhatsApp de um agente que eu já tenho também. Fiz a conexão do WhatsApp via Evolution e vou enviar um olá para o meu agente de agendamentos. E como vocês podem ver, o agente já fez a saudação falando que é a atendente Luna da clínica Sorriso Vivo, que nesse caso eu criei esse agente para clínicas odontológicas. Então o prompt já foi específico para isso e eu vou enviar uma próxima mensagem do tipo áudio, quero fazer um agendamento. Ok, agora que eu enviei o áudio que quero fazer o agendamento, ele vai iniciar um processo de coleta de dados. Primeiro é o meu nome, claro, para fazer o agendamento. Então eu vou enviar Gustavo. Vou enviar o meu nome e aguardar o processamento. Show! Ela pegou o meu nome, falou que prazer, Gustavo. Qual tratamento ou serviço deseja agendar? Então eu vou perguntar quais serviços eles trabalham. Show! Vou enviar aqui quais serviços vocês trabalham. E ela me retornou todos os serviços que eles trabalham, assim como eu especifiquei dentro do prompt. Trabalhamos com implantes, alinhadores, reabilitação oral, clareamento, limpeza e os demais serviços que eu especifiquei no prompt. E ainda me diz que a consulta é gratuita com a doutora Fernanda e Camila. Então eu adicionei essas duas doutoras que trabalham na clínica, porque em uma clínica pode ter mais de uma, e o lead escolher qual ele deseja fazer o agendamento. E ao final, ela ainda faz uma perguntazinha para direcionar o lead. Quer agendar a sua consulta gratuita, Gustavo? Então eu vou enviar aqui que sim, quero agendar. E o próximo passo, ela vai me passar os dias e horários que a clínica funciona. Então, hoje é quinta, eu vou pedir para amanhã às 10 horas. Se eu ver aqui no calendário, hoje, vou ver que amanhã, na sexta, já tem um agendado para as 11 horas. Então eu vou pedir para ele agendar às 10 horas. Vou enviar aqui amanhã às 10 horas. E olha a sacada aqui que ela me respondeu. O dia 10 do 10, que é amanhã, sexta-feira, a consulta é gratuita. Temos pela manhã das 8 às 10 e das 11h30 às 12. Se vocês forem ver aqui no calendário, eu tenho uma consulta exatamente das 11 horas até 11h30 e é o próprio horário que ela fala que está disponível, que é de 11h30 às 12. Então ela foi extremamente precisa na hora de passar o horário para o lead e também me disse que o horário de 10 horas não está disponível por causa do agendamento de 11 horas, porque eu adicionei uma regra dentro do prompt que se tiver um agendamento em um horário, ele não pode agendar uma hora antes. Isso aí vocês podem modificar para 30 minutos antes ou remover essa regra. Eu adicionei por questão de algumas clínicas trabalham assim. Então aqui eu vou dizer que quero o horário de 9 horas. Então ele vai alterar para amanhã às 9 horas. Com isso, ela já me responde confirmando que a minha consulta foi agendada com sucesso para o dia 10, que no caso é amanhã, às 9 horas. E ainda me passa o endereço da clínica, igual eu especifiquei no prompt. Se eu for no meu calendário, no Google Calendário, vou ver que já fiz o agendamento da consulta gratuita com a doutora Fernanda para Gustavo, com o horário de 9 horas a 9h30. Então vocês conseguiram ver que o agente fez a qualificação, coletou minhas informações e fez o agendamento no Google Calendário. Agora eu vou demonstrar para vocês os outros operações que ele faz, que é reagendamento e cancelamento. Vamos supor que eu não queira mais a consulta para amanhã. Então eu vou pedir para reagendar para a próxima segunda-feira. Vou mandar aqui de uma forma bem direta. Reagendar a minha consulta para a próxima segunda-feira. Mandei até um pouquinho de erro ortográfico, mas mesmo assim a IA vai entender. Ela já me passou aqui, é claro, Gustavo, quer agendar para segunda-feira, dia 13 do 10, que é exatamente a próxima segunda-feira.
Então eu vou enviar aqui sim e entrar no meu calendário para vocês verem em tempo real ela fazendo excluir o agendamento de amanhã e alterar para a próxima segunda-feira, que é dia 13. Então vou aguardar ele fazer isso. Demora alguns segundos porque ele tem que consultar algumas APIs externas, que no caso é a API do Google Calendário, além de fazer a consulta de eventos que já existe para encontrar esses eventos que já está criado para mim. Então eu vou só entrar aqui no WhatsApp para confirmar. Sim, aqui no WhatsApp ela confirma, pergunta para mim confirmar, informando o dia que cai, que é uma segunda-feira, e todas as informações da consulta. Então vou enviar aqui sim, vou enviar o confirmar e vou aguardar ela fazer essa alteração no meu calendário. Se eu entrar aqui dentro do N8N para verificar as execuções, vocês vão ver que a execução já está sendo processada, que ele está fazendo o reagendamento, então ele vai cancelar o dia de amanhã e reagendar. Então se eu entrar aqui no meu calendário, vou ver que o de sexta-feira, dia 10, foi cancelado e passado para o dia 13, que é segunda-feira. Tá com o mesmo consulta gratuita para Gustavo, Clínica Sorriso e Doutora Fernanda. Então vocês viram que ele conseguiu pegar meu agendamento e fazer o reagendamento. Agora eu vou demonstrar ele trabalhando com cancelamento de um agendamento. Então de forma bem direta, eu vou dizer que quero cancelar o agendamento, vou enviar isso aqui para ele e aguardar o retorno. Aqui dentro do N8N. Ele já vai iniciar o processamento da minha chamada. Então vocês podem ver que está carregando. Dentro do calendário, ele vai consultar aqui o agendamento. E no WhatsApp vai pedir para mim confirmar se o agendamento é o de segunda-feira às 9 horas. Então vou enviar aqui sim para confirmar que é esse agendamento. Ele vai novamente dentro do N8N executar. E quando finalizar, vai fazer essa exclusão dentro do meu calendário. Então aqui foi, ó, viu que aqui no calendário já ficou vazia, o dia 13. E aqui no WhatsApp, ela me confirmou que foi feito o cancelamento do agendamento. Então agora que vocês viram todo o fluxo do agente de agendamentos funcionando na prática, onde ele faz o agendamento, reagendamento e cancelamento, agora eu vou explicar de uma forma bem simples como funciona esse fluxo do agente. Então, o fluxo do agente inicia dentro da conexão com o WhatsApp, que eu fiz utilizando a Evolution. Conectei o meu WhatsApp com a Evolution e fiz a integração com o N8N através de um webhook. Então, o fluxo inicia com o agente de agendamentos, onde ele cadastra todos os leads na planilha. Então, eu tenho uma planilha aqui chamada lead, que se vocês forem ver de forma automática, que eu vou já mostrar dentro do fluxo, ele verifica se o lead já existe na planilha ou não. Se não existir, ele vai criar um lead automaticamente, adicionando o nome aqui, ó, telefone com o número e esse campo de é bloqueado, que eu posso adicionar como false ou true. Se ele for marcado como true, ele vai bloquear a conexão com a gente. Por exemplo, se eu marcar essa opção aqui como true, então é bloqueado como verdadeiro, a próxima mensagem que eu enviar para o agente, então eu posso enviar aqui, ó, olá, que o agente não vai mais me responder. Por quê? O humano fez o bloqueamento e ele deve agir na mensagem. Se eu for ver aqui nas execuções dentro do N8N, vocês vão ver que a mensagem chegou, porém ele ficou bloqueada. E aqui dentro do WhatsApp ele fica sem resposta, que no caso quem deve responder não é mais o agente de IA, e sim o humano. Então, essa é a parte do cadastro de planilhas que eu falei. E essa parte que eu acabei de demonstrar, que é o verificar se é bloqueado ou não. Se sim, ele finaliza. Ele não responde mais o usuário. Se ele não for bloqueado, ele vai partir para qualificação. Aqui na qualificação, ele vai fazer a qualificação do lead, de se o lead ele realmente precisa fazer aquele agendamento, onde ele passa as informações de serviço que trabalham, coleta de informações e já deixa tudo pronto para o agendamento. Partindo da qualificação do lead, ele faz o agendamento, consegue editar, que no caso é reagendar, como eu demonstrei, e também consegue cancelar, que é fazer o cancelamento de um agendamento, como eu demonstrei também. E após fazer o agendamento, ele finaliza o atendimento. Então, de uma forma bem resumida, esse é o fluxo do agente de agendamentos. Agora eu vou demonstrar o passo a passo na prática dentro do fluxo de trabalho.
E aqui dentro do N8N eu vou demonstrar o passo a passo de como ele faz esse fluxo de uma forma simples. Então, o primeiro passo é você vir aqui dentro da interface do N8N, clicar nesses três pontinhos e vir em importar a file. Aqui vocês vão vir em download e buscar o arquivo que eu vou deixar disponível para vocês, que é esse .json. Aqui eu não vou fazer essa importação porque eu já tenho aqui na minha interface. Então eu vou buscar aqui uma execução que foi feita anteriormente para facilitar a explicação. Então o primeiro passo é ele receber e tratar os dados. Então eu vou receber a mensagem do meu WhatsApp através da Evolution, como eu falei anteriormente. Eu conectei o meu WhatsApp com a Evolution e recebo através desse webhook. Aqui ele me envia várias informações que eu não preciso entender bem, que é todas as informações de um usuário. Como por exemplo, ele me enviou o nome da instância, me envia o número de telefone, o nome do usuário no WhatsApp, entre outras informações. E aqui eu utilizo esse data, esse edit field, justamente para facilitar o que eu vou usar dentro do fluxo. Então, em vez de ter vários desses dados, eu vou filtrar apenas os que eu vou utilizar, que no caso é o nome, mensagem e número. Então, eu faço esse filtro e passo adiante só os dados que eu vou utilizar. A partir daqui é bem interessante que ele vai justamente buscar na planilha. Então ele busca através do número de telefone se o lead já existe. Então ele faz essa busca aqui na planilha, ó, com base nesse campo aqui telefone. Se esse número aqui já existir, ele retorna para aquele node. Então esse node aqui fica responsável por isso, por buscar. E o próximo node é esse hífen, que é um condicional, que ele vai verificar se o número já existe ou não. Então ele pega esse JSON.número e verifica, existe. Se existir, ele passa para esse true aqui, ó, esse campo aqui, true. Se não existir, ele entra nesse node de criar um novo lead. E esse node novo lead é bem simples, ele vai simplesmente pegar aqui o nome e adicionar, pegar o telefone, adicionar, e esse bloqueado ele inicia como falso e cria um novo lead dentro da planilha. Criou um novo lead dentro da planilha, ele passa adiante. Já no caso de se existir, como foi esse caso aqui, ó, vocês podem ver que está verdinho, ele passou porque ele existe e ele entra dentro dessa outra condicional, que agora ele vai verificar se esse campo aqui, esse campo bloqueado, é verdadeiro ou falso. Então eu vou expandir aqui, ó, ele pega o JSON bloqueado, verifica é falso. Ele está fazendo, vocês têm que entender que uma condicional é meio que fazer uma pergunta. Então ele pergunta se esse bloqueado é falso. Se for falso, ele bloqueia, ele para o chat. Se for falso, ou seja, não é bloqueado, ele passa adiante. Agora, se for verdadeiro, ele bloqueia o fluxo e o nosso chat fica sem resposta. A partir daí, a partir dessas condicionais, ele vem para esse processo aqui que é bem simples, que é para verificar o tipo de mensagem, se é texto ou áudio. Para isso, ele utiliza esse switch aqui, que esse switch é quem vai fazer esse roteamento de é texto, então vai para esse lado aqui, é áudio, vai para esse caminho aqui. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou expandir aqui esse switch, ele verifica se esse campo message type é conversação, então se for, ele passa para texto, e se esse campo message type for audio message, ele passa para áudio. Então a evolution, de forma automática, envia esse campo chamado MessageType com essa informação, se é conversação ou se é audio message. Com esse campozinho aqui, ele consegue verificar se a mensagem é do tipo texto ou áudio. Aqui eu não adicionei imagem, porque eu acredito que para essa aplicação não seja necessário ele entender imagens, já que é um agente bate-pronto, que ele vai receber o lead, qualificar e fazer o agendamento. A partir daí, desse switch, se for texto, ele passa para esse nodezinho aqui, setar o texto. Então ele pega esse texto aqui, ó, pega o texto que foi enviado, que aqui no caso foi sim, e passa adiante com essa variável texto. Agora, se for áudio, ele entra nesse fluxo aqui simples, que é pegar esse edit field aqui, para pegar a base 64, que base 64 é um formato em que o nosso áudio é enviado. Quando a Evolution envia o nosso áudio para o nosso N8N, ele não vai enviar o arquivo em si, ele vai enviar um formato de codificação chamado base 64. Isso aqui vocês não vão precisar entender,
porque quem vai entender é a nossa inteligência artificial que vai fazer isso. Que no caso aqui, ó, eu vou fazer a conversão de base 64 para arquivo, e aqui a OpenAI que vai fazer esse entendimento do nosso arquivo. Então ela vai ficar responsável por receber o nosso file e transcrever o que foi falado nesse áudio. Então ele vai fazer a conversão de arquivo para texto e passar para esse nodezinho aqui chamado final texto, que é quem vai fazer a padronização da saída do texto. Então ele vai pegar esse texto aqui, tanto se for aqui do transcrever da OpenAI, tanto que se for desse texto, e deixar aí uma única saída, que é do tipo texto, essa variávelzinho aqui, ó. Ok, só para recapitular, ele passou aqui todo o processo: receber e tratou os dados, buscou o lead na planilha, verificou se é bloqueado ou não, e tratou os diferentes tipos de dados, que no caso é texto ou áudio. Agora sim, ele vai passar para esse processo que é de receber mensagens picotadas, fracionadas. Que é bem comum que o lead ele envie mais de uma mensagem. Então ele envia, por exemplo, oi, aí depois envia tudo bem, aí depois envia outro áudio e fica esse tanto de mensagem picotada. Esse fluxo aqui vai ficar responsável por isso, por receber várias mensagens, aguardando sempre 5 segundos. Vocês podem modificar isso aqui facilmente através desse nodezinho aqui, ó. Basta entrar aqui e modificar esse número, que aqui tem 5. Se quiser adicionar 10, 15 segundos, é só modificar para 10, 15 ou o número que vocês quiserem. E a partir daí, ele faz essa junção. Como é que ele faz isso? Utilizando esse banco de dados Redis, que é um banco de dados que já vem no N8N, que a gente, quando faz a instalação, já recebe. Ou você pode instalar na sua VPS. Feito a conexão com Redis, ele faz esse buff aqui, ó, ele pega esse número de telefone e pega o texto que foi enviado, faz a junção, aguarda 5 segundos, busca novamente. Então ele aguardou 5 segundos, vai buscar as informações novamente, para que dentro desse hífen ele verificar se a última mensagem ela é igual à mensagem fim. Ou seja, se o lead enviar mais de uma mensagem, essa condição vai ser falsa e ele vai bloquear o nosso fluxo. Agora, se for verdadeiro, ele passa adiante, que significa que o lead não enviou mais mensagem após a última mensagem enviada. Após isso, ele vai deletar o buff para limpar o nosso banco de dados Redis e vai fazer a junção de todas as mensagens. Então, pegar várias mensagens picotadas e transformar em uma só. Após fazer essa junção de várias mensagens picotadas, aí sim que entra a mágica. Ele vai passar para o nosso agente de IA, de agendamentos, onde vai se comunicar com o nosso MCP do Google Calendário e fazer as nossas operações de agendamento. Então, só para explicar bem, aqui o meu agente de IA, ele tem alguns parâmetros. No caso, é o modelo de IA, que eu utilizei o GPT-5 Mini, o modelo mais atualizado da OpenAI. A memória, eu utilizei uma memória simples, que eu recomendo fortemente vocês alterar para a de vocês. Eu deixei justamente ela para não criar partido. Algumas pessoas gostam de utilizar o Postgre, outras o Redis. Então fica a seu critério. E a tool do agente de IA utiliza o MCP de agendamentos, que é esse carinha aqui, ó, que recebe o MCP, tem as ferramentas de listar todos os eventos, criar um novo evento, reagendar e deletar um evento. Então, com esse MCP, ele consegue fazer a nossa comunicação e o gerenciamento do nosso Google Calendário. O meu agente de IA, ele tem um prompt System Message simples. Se eu for abrir aqui e expandir, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque eu vou deixar esse template disponível para vocês fazerem download gratuitamente. E ele é bem simples de personalizar. Então, caso vocês queiram personalizar, basta copiar todo esse prompt e pedir para o ChatGPT manter a mecânica de como ele trabalha com as tools e alterar apenas as informações pessoais. Aqui no meu caso, eu passo o papel que você é aluna, no caso é o nome da assistente, especializada da Clínica Sorriso Vivo. Clínica odontológica, com referência de há 10 anos, e passo algumas informações da clínica. Digo que trabalha com duas doutoras, que é a doutora Fernanda e Camila, e passa aqui o importante, seja concisa, máximo 2 ou 3 linhas por mensagem, como um humano faria no WhatsApp.
para justamente tornar o nosso atendimento mais humanizado e menos robótico. Passa algumas instruções, que no caso é a etapa 1, fazer a saudação, e passa uma mensagem de saudação. Isso que é bem importante para a gente ter uma resposta mais previsível. Passa a etapa 2, que é identificação da necessidade e nome. Então aqui é onde ele já entra na qualificação, onde ele vai identificar o problema do paciente, solicitar o nome para personalizar o atendimento e fazer uma pergunta por vez, para não fazer várias perguntas de uma vez. Passa aqui um exemplo, que é sempre bom ter esses exemplos para facilitar o agente. E a etapa 3, que é o aprofundamento da necessidade, onde ele vai se aprofundar na necessidade do paciente. Etapa 4, apresentação da solução e tranquilização. E na etapa 5, oferta do agendamento. Com isso, ele já consegue fazer a nossa consulta, ou melhor, o nosso agendamento, e com isso fechar o processo. Claro que aqui eu passo mais algumas informações que vocês podem modificar. No caso, é os horários disponíveis. Passo a ferramenta, que é agendamentos, e alguns exemplos. A confirmação final, que é sempre importante, pedir a confirmação final antes de partir para a modificação do Google Calendário. E passa algumas informações de ferramentas. Então, passa a ferramenta agendamentos, diretrizes de uso, passa um contexto só para facilitar, informações da clínica, tabela de valores. Isso que é bem importante para vocês passarem a tabela de valores sobre valores aproximados, regras específicas e data e hora atual de hoje. Sim, e é bem importante vocês configurar o fuso horário dentro do N8N. Então, entre aqui, ó, nesses 3 pontinhos, vem configurações e verifica se o time zone está como América São Paulo. Para ele conseguir pegar a data e a hora atual precisa. Então, com isso, é o System Message do agente de IA, onde ele tem esses parâmetros e consegue fazer a nossa movimentação aqui do MCP. Então, eu vou mostrar aqui de uma forma bem breve o nosso MCP. Aqui eu tenho as ferramentas do Google Calendário, onde eu fiz a conexão do meu Google Calendário. A primeira ferramenta é o lista de eventos. Então, eu passei aqui uma descrição breve de como ele deve fazer isso. Passa aqui o papel. E aqui é onde entra aquela instrução que eu falei para vocês, que ele sempre deve apresentar uma disponibilidade com 1 hora antes. Então foi aquele caso que eu tinha uma consulta às 11 e ele não conseguiu fazer às 10. Aqui vocês podem alterar, pode pedir para o ChatGPT também alterar, removendo ou modificando para algum tempo menor. Aqui eu passo alguns exemplos práticos e algumas regras. Aqui eu tenho uma ferramenta criar evento, que é quem vai fazer a criação do evento em si. Então eu tenho um calendário aqui, ó, que é o meu Google Calendário. Vocês podem alterar. E os demais campos, todos são adicionados através do agente. Então, o horário de início, o horário de fim e o resumo. Tenho a tool de reagendar, onde ele vai fazer esse reagendamento. Aqui eu explico que ele deve buscar na ferramenta de listar eventos antes de usar essa ferramenta, justamente para ele conseguir retornar o ID do agendamento que pertence àquele usuário. E por fim, tem uma tool de deletar evento, que é quem vai fazer a exclusão de um evento. Então essa aqui é bem simples. E com esse MCP eu consigo fazer esse gerenciamento do meu Google Calendário. Agora eu vou entrar aqui na última etapa, que é essa etapa de mensagens fracionadas. Então ele consegue responder uma mensagem de forma fracionada. Então, em vez de o agente de IA responder uma mensagem grandona com um parágrafo gigante, ele consegue fazer essa divisão com esse edit field aqui, ó, justamente pegando a quebra de parâmetro. Com essa expressão aqui, ó, ele pega a saída do agente e pega essas quebras de parágrafo. Então, quando o agente faz uma quebra de parágrafo, ele fraciona em 2 ou mais mensagens. Esse node aqui, split out, ele é responsável por isso, por transformar a nossa saída em um array que vai ser disparado nesse loop. Então, para cada mensagem, ele vai circular aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e usar esse node aqui da Evolution para disparar as mensagens. A partir daí, a partir de finalizar esse loop, ele entra nesse end, que é para finalizar o nosso workflow. Com isso, o nosso fluxo do agente estará finalizado. Então, esse é o agente de IA de agendamentos
Lembrando que todo esse material, como o template e a planilha, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Então clica lá e acessa. E para continuar recebendo conteúdos como esse, peço que se inscreva, deixa o like e clica no sininho para ser notificado.